O tema dessa mensagem é: a voz do pecado fala alto, mas a voz do perdão fala ainda mais alto. E quando nós olhamos, amado, para Deus Pai, nós entendemos na condição daquilo que nós somos, na condição em que nós entramos aqui hoje. Eu quero te dizer que não importa a condição que você entrou, não importa se você tem um cheiro de álcool na boca, não importa se você brigou com a sua esposa no caminho antes de entrar, mas eu quero te dizer que o Deus Pai, Ele quer te abençoar, quer abençoar você mais do que realmente você quer ser abençoado. Tenha certeza disso no seu coração. Eu compartilho contigo que cada dia que passa eu tenho mais convicção a respeito do meu chamado para se pregar as boas novas, para se pregar o Evangelho de Deus, para bater poeira nas Escrituras e trazer de volta o Evangelho primitivo que era pregado juntamente com os apóstolos. E quando nós olhamos para a pregação dos apóstolos, amados, quando nós abrimos lá em Atos dos Apóstolos em diante, nas cartas enviadas para as igrejas, nós entendemos algo, nós entendemos que eles pregavam as boas novas. E nós já aprendemos também em outra situação que ainda nós estamos vivendo, o ano aceitável do Senhor. Quando nós ouvimos as boas novas sendo pregadas por aí, nós pensamos, será que essas são as boas novas? Porque quando nós ouvimos as boas novas que são ministradas por aí, amados, é uma mensagem misturada. E hoje eu quero me impor a uma heresia que tem sido inserida no corpo de Cristo, uma falsa verdade que tem levado muitos a crerem a salvação pelas obras, e não a salvação pela fé. E a salvação pelas obras, esse tipo de mensagem, ele não glorifica Jesus, mas ele glorifica o homem. Essa doutrina eu comentei a semana passada e eu estou aqui introduzindo hoje novamente. É uma doutrina chamada de salvação pelo senhorio. Diga: salvação pelo senhorio. E veja como essa salvação pelo senhorio, ela parece correta, e você vai perceber ela nos seus ouvidos, porque ela diz assim: se quer ser salvo, abandone os seus pecados, arrependa-se e seja salvo. Mas repare que Jesus não está nessa equação. Eu vou repetir para você: abandone os seus pecados, se arrependa e seja salvo. Jesus não está nessa equação. E nesse tipo de pregação, nesse tipo de mensagem, alguns vão mais adiante para fazer com que algo se torne ainda mais santo. E dizem: se querem receber a salvação, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo. Eu falei com os irmãos daquele versículo na semana passada e disse: eu vou voltar, porque se existe algo que está centrado em mim, depois está centrado em Jesus, existe algo que diverge, porque a palavra de Deus diz que não existe intermediário, amém? É eu e Ele, direto, crendo nele. E eu quero te mostrar isso nas Escrituras hoje. Porque quando eu digo a respeito do arrependimento e da aceitação em Jesus, são duas ações, e muitas das vezes um processo que se é colocado: se arrepender dos pecados e depois trazer a salvação. Mas eu quero te dizer algo: se você fosse arrepender dos seus pecados antes de ser salvo, se isso trouxesse salvação, entenda isso, se fosse necessário se arrepender dos pecados para que isso trouxesse salvação,
ninguém seria salvo. É um assunto muito peculiar e que coça os seus ouvidos. Talvez algo que você nunca escutou antes. Mas na luz da palavra de Deus iremos entender plenamente o que quer dizer deixar os seus pecados. O que quer dizer deixar os seus pecados? Parar de pecar. Existem crentes, amados, que têm 50 anos de crente e ainda estão aprendendo o que é pecado. Descobrem novas áreas e à medida que crescem no Senhor, descobrem que pecam mais do que pensam. A Bíblia diz que aquilo que não é da fé é pecado. A palavra de Deus diz que se você sabe que aquilo é certo e não o faz, é pecado. Essa ideia de que precisa se arrepender antes é a salvação através das obras. Por quê? Porque você precisa fazer algo antes. Essa é a salvação pelo senhorio. E é justamente uma heresia que toma a igreja. Eu quero te explicar mais. Muitas vezes você entende, amado, que você vai convidar a pessoa por enquanto, a decisão dela se torna muito difícil, sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque ela conhece um evangelho que não são as boas novas, mas ela conhece o evangelho do senhorio, que é onde diz assim: mas eu fumo, eu bebo, eu uso crack, eu me prostituo, eu não vou conseguir parar de fazer isso. Então se eu não vou conseguir parar de fazer isso, então eu nem vou. Então as pessoas começam a entender que a salvação em Cristo Jesus depende de uma mudança de ser. Eu preciso me posicionar antes de ser salvo. E isso é uma mentira, porque Jesus veio para com os nossos pecados, amém? Vinde como estás. Tem mais. Porque quando nós olhamos para essas pessoas, amados, que tem essa restrição de antes e depois, a gente começa a perceber isso na boca do próprio testemunho dos irmãos. É um testemunho de uma salvação pelo senhorio, aonde a pessoa diz assim: eu sem Jesus, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, mas agora que eu tenho Jesus, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não minto mais. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Essa não é a analogia que Jesus tem para nós. A analogia que Jesus tem para nós é o seguinte: antes de Jesus eu estava morto, e agora em Jesus eu tenho a vida eterna. É essa condição de salvação do nosso Yeshua que nós louvamos aqui esta noite. E quando nós vemos a mensagem que está sendo pregada pelo senhorio, e eu quero te levar a essa reflexão justamente para isso, para que o Senhor possa abrir a nossa mente. Porque a transformação da sua vida vai acontecer, sim ou não? Vai. Mas a promessa de Jesus não é essa. A promessa de Jesus é vida, e Ele diz: aonde o rio de Deus passar, viverá. Aonde o rio de Deus passar, haverá fruto, haverá árvore, haverá bênção, amém? A promessa de Jesus é vida, e a vida é que abunda em nós. Quando nós trazemos a salvação na base de que você precisa parar algo para receber Jesus, nós entendemos que essa é a salvação pelas obras, não está naquilo que Jesus fez na cruz por você. Lembra que nós tivemos aqui algo bem específico sobre João 3,16? Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas larga o cigarro. É isso que ele diz lá? É algo muito maior, irmão.
Quando eu digo para você que antes de Jesus eu fumava, bebia e me prostituía, e agora eu estou dizendo para você, não é isso, é vida. Mas você fala, e o cigarro, o roubo e a prostituição? Nem isso é pequeno, a vida é muito maior. A vida é muito mais do que isso, não se resume nisso. Jesus não se resume nisso. Se nós falarmos que Jesus se resume nisso, você precisa se arrepender disso. Para receber Jesus ou receber a salvação de Jesus, você não está naquilo que Jesus recebeu na cruz. Ou nós recebemos Jesus como uma dádiva, um presente ou não. E é essa dádiva que transforma nós, amém? Não tenha medo. Não se escandalize com aquilo que os seus olhos humanos, carnais veem. Alguns pensam que tem que ser um homem melhor para ser salvo, mas não é assim. Sabe por quê? Quem está com ficha do encontro aí? Quem está entregando ficha do encontro? Você está? Eu estou oferecendo um monte de ficha de encontro. Sabe por que nós recebemos o não da ficha do encontro? É porque as pessoas acham que para receber Deus, elas têm que ser uma pessoa melhor. É isso que elas acreditam, eu tenho que ser melhor para eu me relacionar com esse Deus que é tão grande, que é tão santo, tão poderoso. Mas você não tem que ser melhor para ser salvo. Você não tem que ser uma mulher melhor para ser salvo. Você não tem que ser um homem melhor para ser salvo. Você é salvo para ser um homem melhor, amém? Mas se eu ficar com a pregação do arrependimento, eu estou dizendo, arrependa, arrependa, arrependa. Você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor. Mas pera lá, o que vem primeiro? Então essa ideia de que você tem que ser melhor para receber Jesus, impede você de receber Jesus, impede das pessoas receberem Jesus. A maioria das pessoas, elas pensam que não vão conseguir viver essa vida cristã. Quando nós olhamos, amado, e quando as pessoas olham para nós, ela acha que viver essa vida cristã é uma vida muito difícil, que é uma vida muito dolorosa. Fala, mas todo domingo você vai para lá. Meu Deus, eu já estou sofrendo por você. Eu não quero isso para a minha vida não. Eu não consigo ser melhor do que eu sou. Isso eu sei porque minha mãe me disse a vida inteira que eu não prestava, que eu não servia para nada. Como que eu vou nessa direção? Para ficar sofrendo, para viver essa vida cristã difícil. Eles projetam que não vão vencer o pecado. A pessoa fuma maconha, fumei um dia, 2 dias, 3 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Larga a maconha, irmão. Fala, não consigo, eu não quero essa vida cristã para mim não dá. Eu não consigo abandonar meu pecado. Eu me prostituo, eu fico doidinho pelos menininhos lá, eu não consigo. Como assim? Você não entendeu o evangelho das boas novas de Cristo Jesus? Mas eu estou escravizado pelo álcool, então não vai dar para mim hoje não, porque se me verem bêbado, o que vão pensar? Ei, tem que conhecer Jesus, amigo dos pecadores. Eles projetam que não vão vencer o pecado. Eles projetam que não vão dominar o pecado, e mesmo antes de ser salvo, nem sequer aceitaram Jesus ainda, mas já estão projetando que a caminhada vai ser muito difícil. E você pergunta, o que é ser salvo para você? Pergunta para o irmão do lado aí, o que é ser salvo para você, irmão? Aí eu me pergunto aqui, tomara que eles não tenham dito, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, porque isso não é ser salvo. Como é que as pessoas dizem, você não se batizou, você só se molhou, porque você não deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, não entendeu nada. Amigo, se você consegue deixar de fazer algo, para que Jesus? Para que Jesus? Se você consegue fazer as coisas tudo sozinho, se você consegue parar de fazer as coisas que te destroem, para que Jesus veio?
Qual que é o evangelho de Jesus Cristo? Qual que é o evangelho empoeirado que você volta lá nos apóstolos e você vê o que eles pregam? Muitas pessoas não acreditam na total depravação do homem, e eles dizem, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo sozinho. E aí você vai falar de Jesus para essa pessoa, fala, não, eu vou vencer sozinho, eu consigo sozinho, eu vou sair dessa sozinho, eu vou dar um jeito sozinho na minha vida. E eu quero te dizer algo essa noite, nem eu e nem você consegue fazer nada sozinho. Dizem, se Deus fosse amor, se Deus fosse amor, eles têm dificuldade de acreditar no amor de Deus. Se fosse assim, Hitler, Saddam Hussein, eles poderiam ser salvos. Todos aqueles que trazem destruição ao mundo, ao terrorismo, poderiam ser salvos. Sim, poderiam, se conhecesse o plano de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes pensam, mas estes pecadões, comparado aos meus pecadinhos, o meu é aceitável, o do Vitinho não, só o meu Vitinho. O meu é aceitável, o deles não. Vê se tem cabimento fazer uma coisa dessa. Tocou pagode na célula, meu Deus. E aí nós entendemos, amado, que em nossos dias cada um tem a sua versão do seu pecado. Mas eu quero fortalecer algo esta noite. A voz do pecado fala alto, mas a voz do perdão fala ainda mais alto. O mundo precisa escutar a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos feito até do arrependimento, amado, e é justamente isso que eu estou tratando esta noite. Que nós temos feito até mesmo do arrependimento uma barreira entre o pecador e o Salvador, dizendo que antes algo precisa acontecer. Ensinamos que tem que ter arrependimento, depois vem a fé, depois vem Jesus. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, é fé e Jesus, amém? É fé e Jesus. Você crê? Então toma posse de Cristo Jesus na tua vida, na plenitude da tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde. Toma posse do Senhor na criação dos teus filhos. Toma posse. É fé e Jesus, fé e Jesus. Aleluia. Não tem intermediário, não tem mediador. Você pode ir direto a Jesus Cristo hoje, e Ele vai transformar a sua vida por completo. Toma posse disso. Receba a vida. E é uma vida qualquer? Não, é uma vida em abundância. Mas pastor, a Bíblia não ensina a respeito do arrependimento. Eu vou falar disso hoje. Por isso que eu precisava de tanto tempo, né? A Bíblia fala do arrependimento e quer dizer metanoia. Diga comigo, metanoia. Arrependimento no original se lê metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mente. Metanoia é o substantivo, metaneio é o verbo de metanoia. Arrepender é o verbo. Arrependimento é o que, Diogo? Substantivo. Queria comer um sorvete de baunilha, e agora eu não vou comer mais de baunilha, eu vou comer de chocolate. Metanoia, mudança de mente, amém? Entenda o que eu estou te dizendo. Eu queria comer uma feijoada nesse sábado, mas não, eu vou comer um arrozinho aqui com bife acebolado. Metanoia, mudança de mente. O que significa arrependimento? Mudança de mente. Então
tivesse chupar um sorvete de baunilha e chupei de chocolate, o que aconteceu? Eu metanoiei, eu mudei. Eu mudei de baunilha para chocolate. Significa mudar a mente. E aí eu quero te explicar algo, porque às vezes significa mudar a mente quanto ao pecado, e às vezes mudar a mente quanto a algo que eu tenho que fazer. Amém? Eu mudo a minha mente às vezes quanto ao pecado e às vezes quanto ao que tenho que fazer. Mas onde eu quero chegar, amados, é que quando se fala de arrependimento, muitos falam assim: você tem que se arrepender, você tem que sofrer, você tem que ter um sentimento de culpa, você tem que ter um sentimento de remorso. Porque se você falar, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, mas você está sorrindo, se a sua vida está tudo bem, tem alguma coisa errada, porque era para você estar arrependido, chorando em pranto. E é justamente isso que eu estou te dizendo, porque arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então você pode se sentir com remorso ou não, com culpa ou não, e não ter uma mudança de mente. Mas você pode não ter remorso e culpa e ter o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente. E eu quero te dizer, amado, que você pode olhar para o arrependimento, assim como o dicionário o define, que é remorso, que é culpa, e pode ter remorso e culpa e ir para o inferno, não chegar até Jesus. Você pode sentir tudo isso. Judas sentiu isso e foi para onde? A palavra diz, ele chegou lá e restituiu tudo, porque era isso que a lei ensinava: restitui. Devolveu as 30 moedas, foi lá e falou: eu vou resolver isso agora. Foi lá para aquele campo, falou: eu vou resolver de vez. Colocou uma corda no pescoço, falou: tá, eu resolvo, deixa comigo. Cheio de justiça própria, cheio achando que consegue resolver. Se ele esperasse mais um pouquinho, o Salvador teria o salvado. O Salvador diria para ele: não precisa se pendurar no madeiro, Judas, eu me penduro por você. E nós entendemos, amados, que todos estão perdidos antes de receber Jesus. E o que é mais lindo na palavra de Deus, amado, é que quando nós olhamos para nós mesmos e nós estamos ali gripado ou resfriado, e você soa num papel, num lenço de papel, o que você faz com esse lenço de papel? Ah, bom. Você joga fora. Por quê? Porque está sujo. Mas Deus, Ele pega as coisas sujas e Ele não joga fora. E mais do que isso, Ele ama o que está sujo, e Ele faz desse algo sujo algo melhor. Deus é o único que não joga fora aquilo que está sujo. Deus Pai vai além. E é aí que nós entendemos que precisamos conhecer o amor de Deus, o amor de Pai. Porque o amor do Pai não é igual ao amor do Filho. O amor do Pai não é igual ao amor por um filho. Por quê? Porque o amor de uma mãe pode ser egoísta e dizer: quero ficar com essa criança para sempre. Mas o amor do Pai disse ao seu único filho: é necessário que você morra por eles. É necessário que você viva o propósito da sua vida. E eu quero te falar algo hoje. Deus ama você. Então assim, amado, quando falamos de arrependimento, veja, quando você acredita em Jesus, você já se arrependeu. Mas a Bíblia já é uma mudança de mente. Para alguém receber Jesus Cristo, se faz necessário mudar de direção. Para alguém receber Jesus Cristo, se faz necessário mudar de mente.
Porque eu pensava que Jesus era um simples profeta. Porque eu pensava que o Senhor Jesus era aquele que fazia milagres. Mas agora eu sei que Ele é Senhor. Eu mudei a mente, amém? Eu achava que Ele era um profeta, mas agora eu entendo que Ele é o meu Salvador. Eu entendo que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. E eu me viro para crer nisso. Vamos supor que essa câmera, esse celular, ele está representando o pecado. E o pecado está diante de mim. De repente eu recebo a palavra de Jesus Cristo, as boas novas do reino de Deus, que está atrás de mim, é necessário eu receber. Então eu me viro para receber, amém? Eu mudei a minha mente. Eu estava voltado para aquilo que estava diante de mim, mas foi necessário mudar a minha mente. Então quem recebe Jesus, automaticamente tem uma mudança de mente. Ninguém pode crer em Jesus sem se arrepender dos seus pecados, entenda isso. O arrependimento, ele diz respeito às descrenças. Eu acreditava em Maria, mas hoje eu descobri que Jesus é muito maior, muito maior. Porque ninguém conhece todos os seus pecados para se arrepender, amém? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, está em Marcos capítulo 1, versículo 14, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 14, ninguém conhece os seus pecados, entretanto, ao crer em Jesus, você é salvo, mesmo sem conhecer todos os seus erros. Talvez o seu marido conheça mais do que você os seus erros, ou a sua esposa, que te ajuda a lembrar deles, né? Mas você não conhece, mas se você crer em Jesus, você é salvo. Eu quero ler Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Diga comigo: o evangelho do reino de Deus. Próximo. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pode deixar aí. O que está escrito ali primeiro? Arrependei-vos e depois crede, é isso, sim ou não? Ele disse: arrependei-vos antes de credes, amém? O que é que o judeu daquele tempo tinha que mudar quanto à sua mente? Tinha que mudar a respeito dele, tinha que mudar a respeito do Messias, porque eles faziam sacrifícios rotineiros, e o Messias, no qual havia sido prometido nos profetas, estava lá. E aí o que Jesus estava dizendo para as pessoas é dizendo: mude a sua mente. Pare de pensar que o Messias ainda virá, porque ele já está aqui. E credes no evangelho, credes nas boas novas do reino de Deus. Eu não sou um mero homem, mas eu fui enviado pelo Pai. Mude a sua mente ao meu respeito. O que ele estava dizendo ali é: eu existo pelos séculos dos séculos. Eu já existia antes de o mundo ser criado. Mude a sua mente e credes no evangelho. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas é: arrependei-vos, credes no evangelho. Estava dizendo: antes de Abraão existir, eu sou. Mude as suas mentes. Eu vim para salvá-los. Aleluia.
Me escuta, irmãos. Ele estava dizendo: mude a sua mente a respeito de mim. E você vai perceber que ao ler a palavra de Deus de hoje em diante, você vai perceber que o contexto é sempre este: é crer nele e nas obras dele, as obras do evangelho de Deus, do reino de Deus, na sua morte por nós. Esse é o evangelho de Jesus Cristo ao receber o reino no qual estava oferecendo. E tendo o que aconteceu, amado, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio para ter um reino de Deus visível. Se os judeus recebessem Jesus naquela hora, entenda, a igreja foi revelada a Paulo posteriormente, e depois posteriormente foi revelado Apocalipse a João. Mas o que nós entendemos ali, né? Na verdade Apocalipse veio um pouco antes, mas o que nós entendemos? Nós entendemos que se o judeu aceita Jesus naquele momento, nós teríamos um reino visível, não haveria doença, mas haveria um paraíso novamente na terra. Mas ao rejeitarem Jesus, Deus estabeleceu o reino de Deus invisível, e hoje nós fazemos parte de um reino de Deus invisível. Não é por aquilo que nós vemos, não é por aquilo que nós ouvimos, mas é por aquilo que nós cremos no Senhor, amém? Existe um reino no qual fazemos parte. E aí Deus descobriu a igreja, revelou um mistério. E aqui estamos nós hoje, compartilhando do evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Atos 20, depois do 21. Paulo era tão maravilhado com essa mensagem, amados, que Paulo ele ia de casa em casa pregando o evangelho do reino de Deus. Essa mensagem que Paulo pregava, ele pregava em todos os lugares, e diz, né? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda o que está aqui. A conversão é a quem? Diga a Deus. Conversão a Deus e fé em quem? Jesus Cristo, amém? Conversão a Deus e fé em Jesus Cristo. Guarde isso na sua caminhada. Conversão a Deus e fé em Jesus Cristo. Paulo acreditava tanto, amado, que era isso que ele espalhava. Conversão a Deus, fé em Jesus Cristo. Conversão a Deus, fé em Jesus Cristo. Mas por quê? Porque era necessário a conversão a Deus, porque era necessário a fé em Jesus Cristo. Assim é a primeira área do nosso arrependimento. A primeira área do nosso arrependimento é para com Deus, amém? Por quê? Porque alguns estão mudando a sua mente a respeito de Deus. Quer ver? Você vai provar disso. Você pensava que Deus estava buscando você para encontrar falhas em você. Agora você pensa: Deus quer me abençoar. Você pensava: Deus é contra mim. Agora você pensa: Deus está do meu lado. Arrependimento para com Deus, conversão para com Deus, metanoia para com Deus. Se eu pensava que Deus estava me buscando, tentando me encontrar para me punir, e hoje Deus quer me abençoar, o que aconteceu? Metanoiei, mudei de direção. Agora eu entendi que Ele está do meu lado. Agora eu entendi que Ele me ama tanto, independente de qualquer coisa, Ele continua me amando ao extremo, e esse amor Ele tem sido conhecido a cada dia. Ele enviou o seu Filho quando ainda eu era pecador. O arrependimento primeiro é para com Deus, e a fé é para com Jesus. A expressão arrependei-vos pode ser voltada ao pecado, mas pode ser também voltado a uma outra direção. A ideia está lá, a ideia de arrependimento está lá, sim ou não? Sim. Mas a obra, a salvação pelo senhorio, ela diz isso? Não, ela não diz isso. Ela diz: primeiro você precisa deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, precisa deixar.
Ou muitas vezes diz para você: vem como está. Na hora que você chega, fala: agora a cruz está lá longe, agora você precisa mudar isso, agora você precisa mudar aquilo, agora Jesus não está mais perto, Jesus está distante. Eu creio no arrependimento dos pecados, amados, mas é um ensinamento para os crentes. Depois de salvo você diz: mudei a minha mente quanto a isso. Eu mudei a minha mente quanto a comer comidas gordurosas. Eu gostava, mas mudei. Eu não tenho força, mas Deus me dará força. O arrependimento acontece a todo tempo. A todo tempo na nossa vida cristã acontece arrependimento, creia nisso. Mas o que nós não podemos usar é o arrependimento como exigência para com a salvação. A salvação pelo senhorio, ela diz: a não ser que você abandone o seu pecado, a não ser que você deixe o seu pecado, você não pode ser salvo. Mas isso é acrescentar o evangelho de Jesus Cristo. Originalmente isso não está lá. Você não precisa ser o melhor homem para ser salvo, mas é salvo para ser um homem melhor. É isso que Jesus tem para nós como igreja. É como se eu falasse para você: eu vou te dar uma Ferrari. Quanto custa uma Ferrari? 1 milhão? 2 milhões? Eu falo: eu vou te dar uma Ferrari grátis, 2 milhões, você quer? Tá certo, eu vou te dar, mas diante disso, ela é grátis, é sua. Vou fazer o certificado, vou assinar no seu nome, ela já vai ser transferida para você. Mas você vai ter que pagar 10 reais por mês. E aí você percebe assim: se ela era um presente e agora eu tenho que pagar 10 reais, eu estraguei o presente. Mas é só 10 reais. Mas eu estraguei, então não é grátis. Porque se é grátis não tem nada. E é o que nós escutamos muitas das vezes: é grátis, mas abandona isso, abandona aquilo, abandona isso, abandona aquilo, não faz mais isso, lá na sua, não faz mais isso. Então não é grátis. Então eu não recebi isso do Senhor. Essa é a mensagem que, apesar de dizer que é apenas 10 reais, não é mais grátis. É uma mensagem misturada, mas é justamente isso que eu digo. O que é uma mensagem misturada? É isso, é o mas. Por isso as pessoas não ficam felizes em compartilhar as boas novas do reino de Deus. Por isso que quando você vai levar Jesus, você vai já no pensamento, e aquela pessoa já está do outro lado dizendo: eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir parar disso, eu gosto tanto do meu futebolzinho, eu gosto tanto, eu não vou conseguir, eu não vou. É como você ir num restaurante e comer uma comida muito boa, e na hora que você come essa comida muito boa, você vê um casal de amigos seu, você vê alguns jovens amigos seus, e você fala: meu Deus, eu comi uma comida maravilhosa naquele restaurante. O restaurante fica lá, e a pessoa fala: meu Deus, eu também quero isso. Eu quero experimentar dessa comida. E é isso que Jesus Cristo é, quando recebemos o evangelho que não é misturado. Mas pastor, você faz parecer que o crer é coisa fácil. Você já escutou isso? Que o evangelho, a salvação, a mensagem que você tem levado é coisa fácil? Fácil para nós, mas custou o Filho de Deus, custou Jesus, amados, terríveis agonias. É fácil para nós, mas para Jesus, não somente no seu físico, mas no seu interior, na sua alma. Ele suportou o julgamento de Deus Santo sobre o seu ser inculpável, e ele tornou-se pecado. No dia anterior à sua crucificação no Getsêmani,
Jesus orando, ele disse: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. E nesta declaração estava o nosso destino eterno. No dia anterior, imagina o pensamento que ele teve ali, em se tornar pecado no meu lugar e no seu lugar, porque ele não cometeu pecado, ele não conhecia o pecado, ele era completamente sem qualquer pecado. Antes, um pouquinho de pecado aqui, um pouquinho de pecado ali, não nos fere, mas para ele se tornar pecado, separado de Deus, o encheu de sombra, e ele o chorou. A palavra de Deus diz que não somente chorou, como suou gotas de sangue. Se o fato de pensar em se tornar pecado em nosso lugar o fez suar gotas de sangue, amado, imagine a agonia que ele passou naquela cruz, ao se tornar pecado no meu e no seu lugar. Fácil para nós, para Deus custou o seu filho. Nunca saberemos o quanto Jesus sofreu por nos amar. Não diga que foi fácil, porque é fácil para nós, e fácil, amado, não quer dizer barato, foi caríssimo. Nós compartilhamos algo e trazemos algo, e às vezes fala, então é fácil, então é tranquilo. Claro, diante da grandeza da obra de Deus, se tornou nada para nós, é só crermos nele e tomarmos posse da vitória, da vida eterna, da bênção. Mas muitos tentam fazer com que a salvação seja cara para você. Eu deixei disso, eu parei com isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é essa analogia que nós fazemos em Cristo Jesus. A analogia em Cristo Jesus era: eu estava morto, e hoje eu tenho a vida. Hoje eu tenho a esperança da glória. Ele voltará para me buscar. Ele foi preparar a morada. O Espírito de Deus habita em mim. Aonde eu entrar, aonde eu pisar, toda palavra que eu liberar, aleluia, o eu sou está comigo. Eu estava morto, e hoje vivo estou. Tenha essa convicção no teu coração. É como uma pessoa dissesse a Jesus: não é maravilhoso estar no teu reino? Éramos ímpios quando fomos salvos. E aí eu quero te dizer algo que eu já disse e vou fortalecer nesse momento. Quando Jesus curou e ressuscitou a filha de Jairo, ela tinha morrido provavelmente 1 hora antes, tinha acabado de morrer, e Jesus foi lá e estragou o velório. É isso que ele faz, vida. E mesmo que morra, viverá. Mas havia só 1 hora que ela tinha morrido. Mas nós vemos ali o filho da viúva Naim, que Jesus ressuscitou e estava morto há aproximadamente 10 horas. Estava morto e viveu diante da presença dele. É isso que ele faz conosco, ao aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Lázaro estava morto por 4 dias. Mas o que eu quero te dizer aqui, que mesmo sendo 1 hora, 10 horas ou 4 dias, todos os 3 foram ressuscitados. Não existe coisa, amado, quando nós olhamos para a salvação em Cristo Jesus, não existe coisa como este está pouco morto, ou esse está muito morto. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, não existe. A filha de Jairo estava pouca morta, e Lázaro estava muito morto. É uma prostituta, então este é um banqueiro. Esse está menos morto? Não. A Bíblia diz: todos estavam mortos.
Alguns pecam no interior, outros pecam no exterior. Jesus veio salvar a todos nós, não veio fazer pessoas ruins se tornar pessoas boas, mas fazer pessoas mortas ficarem vivas. Então, se você quer se alegrar em algo, se alegre na vida que você recebeu em Cristo Jesus. Alguns estavam mortos e mal vestidos, outros na mesma funerária, bem vestidos, mas o fato é que ambos estavam mortos. Todos vão deixar o planeta Terra um dia, todos. Vai respirar o último fôlego de vida. Assim ele soprou o fôlego no seu nariz. E hoje você está com ele aí. Você pode argumentar sobre a existência de Deus, mas na verdade um dia morrerá. Chegará um dia que você dará o seu último suspiro. Melhor é estar com Deus que nos ama, que deu o seu Filho por amor a nós. E diante de tanta coisa boa que nós recebemos do Evangelho de Jesus Cristo, existem pregadores que falam da salvação pelo senhorio. Eles dizem que você tem que se arrepender, que depende de você. Arrependimento é um ensino válido, amém? Existe a mudança de mente a todo momento em nossa vida, seja para o pecado ou seja para fazer coisas. Se você diz, eu sou ou era grosseiro, quando a minha esposa ela falava, eu interrompia e não deixava com que ela falasse, e agora eu percebo que estava sendo deselegante, e toda vez que ela vai falar, eu escuto e depois eu digo, tem algo a mais que você gostaria de falar? Metanoiei. Houve uma mudança de mente. Eu estou arrependido. Fiz algo, interrompi, a entristeci. E agora eu percebi que o melhor caminho é ouvir. Todos os domingos, quando ouvimos a mensagem do reino de Deus, existe uma mudança de mente em nós. Existe uma mudança de mente em nós. O fato é simples. Muito simples. Não é o arrependimento que lhe garante a salvação, mas é o crer no sacrifício de Jesus. A mensagem do senhorio é que você deve abandoná-lo, se arrepender, então será salvo. Este ensino é perigoso. Este ensino distancia pessoas das boas novas de Deus. As boas novas de Deus não se torna tão boa assim. E esse tipo de ensino ele é muito fácil, porque ele pressupõe que o homem consegue, que o homem tem força, que o homem fará algo. Mas o homem não consegue. Diga para o seu irmão, nós precisamos de Jesus. Aleluia. Diga a ele assim, ele é o banho que limpa. Amém, amado? Você não tem que se limpar para depois tomar banho. Você não tem que se arrepender para depois ser salvo. Ele é o banho que limpa, ele te salva. E no momento que ele te salva, você começa a desfrutar da nova vida. O diabo quer colocar obstáculos para quê? Para que o Salvador encontre o pecador. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. Depois eu vou entrar no ponto-chave dessa mensagem e vou finalizar. Quando se fala de arrependimento no Antigo Testamento, amados, tem 46 referências a respeito de arrependimento. 9 das 46 vezes é o homem se arrependendo, e 37 vezes é Deus que se arrependeu. Êxodo 32:14 diz: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Este contexto, amado, é onde o povo ele constrói um bezerro de ouro,
E ele diz assim para esse bezerro: este é o Deus que nos tirou do Egito. Deus diz a Moisés: saia, porque eu destruirei este povo, e de ti farei uma grande nação. Mas Moisés clamou a Deus. Ele disse: Deus, não faça isso. O que os ímpios vão dizer de ti? E Deus diz: eu ouvi a sua oração. Deus quer ser implorado, amados. Quando nós dissemos que vamos se reunir no prédio para orar durante 21 dias, pelo encontro, vamos jejuar durante 21 dias, é quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o homem 9, e Deus mudando a direção naquele momento. Deus não se alegra em punir, mas se alegra em abençoar. Em certa ocasião, ele queria que Abraão intercedesse, e Abraão disse: se houver 10 justos lá, eu não destruo, diz o Senhor. Deus não iria destruir Sodoma e Gomorra, não iria destruir por amor de 10. A palavra de Deus diz que era o justo Ló. É assim que a Bíblia diz a respeito dele. Abraão parou de pedir, e ele não chegou até 1, porque se pelo andar da carruagem nós percebemos que se Abraão mais uma vez ali falasse: se houver um justo lá, o Senhor vai destruir, ele ia dizer: eu não destruo, porque você intercedeu, porque eu entendi. Se arrependimento é definido como arrependimento de pecado, nós temos um problema aqui, porque Deus não tem pecado, e ele se arrependeu tantas vezes. Deus não tem pecado para se arrepender, amados. E agora nós chegamos no ponto chave, que para mim é a sobremesa. Mas Deus, ele não tem pecado para se arrepender, mas ele pode mudar a sua mente quanto a um juízo, a um mal que ele daria. Isso sim, ele pode mudar a sua mente. Ele pode mudar a sua mente quanto a um desastre que ali ele faria. Ele pode mudar a sua mente. Assim, 37 vezes das 46 se refere a Deus se arrepender, e somente 9 fala do homem, amém? E tratando esse assunto, quando você se vira para a graça de Jesus, como representei aqui, você se vira para o rei, você se vira para aquele que governa, para aquele que age, para aquele que supre. Isso é arrependimento. É você entender: eu achei que era porque eu saía todo dia de manhã para trabalhar, Senhor, que eu tinha o meu contra-cheque. Agora você entende: Senhor, antes mesmo de eu pisar aqui nessa terra, o Senhor já estava com as portas abertas para mim. O que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas 15, coloca para nós a partir do versículo número 1, para a gente finalizar e entender quem realmente é o nosso Pai, entender realmente quem é Jesus na nossa vida, e entender essa graça que abunda sobre nós. Quando nós lemos Lucas, e você pode ler isso em casa, que eu não vou fortalecer aqui por causa do tempo. Em Lucas 14, nós vamos ler o 15, pode deixar. Mas em Lucas 14 nós vemos que Jesus, ele era seguido por uma multidão, e nós percebemos no texto que Jesus não estava confortável com a situação, com a multidão, porque aquelas pessoas que estavam lá, eles viam Jesus como um exemplo. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: eles viam Jesus como um exemplo. As pessoas que estavam lá em Lucas 14 viam Jesus como uma celebridade, viam Jesus como operadores de milagre, outros vinham aprender com ele. Mas como eu te disse, Jesus, ele veio para ser usado. Ele deseja que nós venhamos partilhar dele, que nós venhamos comer dele. Ele nos salva. Celebridade, operador de milagres, vieram aprender com ele, mas não entenderam quem ele era. Yeshua.
mas todas estas formas não lhe agradavam. E Jesus, você pode ler depois na sua casa, ele conta no final de Lucas 14, 3 parábolas da lei, da exigência para essas pessoas. Mas nós vemos em Lucas 15, que algo diferente acontece, e diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus é atraído por pecadores, por pessoas que entendem: Senhor, eu necessito de Ti, eu necessito da Tua salvação. E nós vemos que no momento em que essas pessoas chegaram a Jesus, Jesus ele ficou confortável. E o texto começa a registrar isso, porque quando alguém procura Jesus como Salvador, amados, alegria. E é aí que ele fica satisfeito. Quando vinham a ele para aprender e continuar dependendo de si mesmo, dizendo: aprendi, mas dependo de mim. Eu só estou aprendendo e você é o meu exemplo. Mas quando você vai a ele e o abraça como a vida, é uma história diferente. Jesus não veio para ser imitado, mas para ser usado. Amém? Isso coça os teus ouvidos? Jesus não veio para ser imitado, mas para ser usado. Jesus, quando ele disse: eu sou o pão da vida, o que você faz com o pão? Você olha e diz: nossa, como está tostadinho, gostoso. Você olha para o pão e fica com ele na sua mesa, admirando ele, dizendo: uau, que pãozinho. Ou você diz: esse pão parece que está gostoso, e uau. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ou você olha para o pão e diz: você é tão bonitinho, e deixa ele lá. Você é tão bonzinho, e você deixa ele lá. Ele não veio para ser admirado, apesar de nós o admirarmos. Quando ele diz que é o pão da vida, ele quer que, o que ele quer que você faça? Coma ele. Vocês são famintos. Jesus veio para o mundo faminto. Quando ele diz que é o pão da vida, ele quer que você o coma. Quando ele diz que ele é a água da vida, ele quer que você o beba. Não que você olhe e diga: nossa, que cristalino, com sede. Você, mas não faz sentido isso. Sabe o que Jesus disse? Ele foi duro em Lucas 14. Ele diz: e vocês querem me seguir, e qual é o custo? Antes dele ver os pecadores, ele viu as pessoas que o admiravam, ele viu as pessoas que o viam como mestre, ele viu as pessoas que iam atrás de milagre, ele viu as pessoas que estavam ao seu redor, e ele foi duro com essas pessoas, e ele disse: vocês querem me seguir? Qual é o custo? Renuncia. Se você quer me seguir, então renuncie o que vocês têm, toma a sua cruz e siga-me. Você quer carregar a cruz que eu vou carregar? Então toma a sua e vem comigo. Vamos ver se você suporta. Vamos ver até onde você vai. Você quer aprender comigo e seguir você mesmo? Jesus não veio para isso. Ele veio para nos salvar. Mas nós vemos agora no capítulo seguinte, Lucas 15, que os publicanos e os pecadores se aproximaram dele, amados. E para mim isso é algo fantástico que nós vamos descobrir aqui. Nós vamos falar de duas parábolas que você já ouviu, da ovelha perdida, e vamos falar do filho pródigo. Mas talvez você não tenha escutado algo semelhante. Talvez você não tenha olhado com essa percepção. Quando você vê nele o Salvador, você sabe que você é um pecador. Diga assim comigo: Ele é um Salvador melhor do que eu sou pecador. Ele é melhor Salvador. E nós vemos essas parábolas, amados, e eu quero aqui seguir nela. Vai no versículo 2 para a gente ler.
Lucas 15:2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perder uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso, diga gostoso, aleluia. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Diga, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E esse é um ponto chave para nós. O que nós vemos aqui, amados? Nós vemos que uma se perdeu, mas uma para Jesus é importante. Então, diante da multidão, você é importante para o Senhor. Ele deixou as 99 e foi em busca dessa perdida. Para Jesus, todas as ovelhas são preciosas. Jesus olha para a multidão e vê você precioso e único. E aonde Jesus coloca essa ovelha? Nos seus ombros, gostoso. Os ombros gostosos de Jesus é o lugar da força dele. A ovelha não precisava andar. Ele não batia nela, não dizia: ovelha ruim, sempre indo embora, sempre se desviando, tá um dia aqui, sobe um mês, ovelha ruim. Você não sabe que eu tive que andar muito atrás de você, ovelha ruim. Jesus não disse isso. Mas o que ele fez não é normal. Ele se alegrou quando ele encontrou essa ovelha. Veja o estilo, amado. Ele disse: alegrai-vos. Ele deu uma festa. E ele disse mais, ele disse que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí entra justamente na mensagem do que nós estamos falando aqui sobre arrependimento. Porque eu te pergunto, aonde a ovelha se arrependeu nessa passagem que nós lemos? O pastor deixou as 99, o pastor a buscou, o pastor a encontrou, o pastor carregou, o pastor colocou sobre os seus ombros, o pastor se alegrou e o pastor fez a festa. Onde que a ovelha se arrependeu? E o Senhor fala que essa parábola fala de arrependimento. A ovelha, ela consentiu em ser amada. A única coisa que a ovelha fez foi permitir ser amada pelo pastor. E isso para Deus é arrependimento. A ovelha, amados, ela permitiu ser carregada. A ovelha permitiu descansar nos seus ombros gostoso, no poder de outro, nos ombros fortes do Senhor. A ovelha, ela se permitiu ser amada, ela se deixou ser carregada. A ovelha permitiu que alguém se alegrasse por ela. Isso é arrependimento. Mas eu quero chegar agora na última parábola já do filho pródigo. Coloca ela para nós, Lucas 15:15. Porque nessa terceira parábola do filho pródigo, amados, nós vemos que o filho, ele pediu a sua herança. Você conhece. E pedir a herança a um pai naquela ocasião é a mesma coisa do que desejar a morte para o pai. Foi um insulto para o seu pai naquela época. E esse tipo de insulto era digno de morte. O pai deu a sua parte da herança ao filho. O filho foi, gastou tudo com os amigos, e sem dinheiro os amigos o abandonaram. E ele foi trabalhar para um gentio, cuidando de porcos. Para um judeu, amado, trabalhar cuidando de porcos era o pior trabalho que se podia ter. E a palavra de Deus diz que ele tinha até vontade de comer as comidas dos porcos. Mas olha o que aconteceu aqui, amados. Lucas 15:15 ao 17 diz: e foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, diga comigo, quantos, diga assim, jornaleiros de meu pai, diga assim, tem abundância de pão, diga, tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Próximo versículo, vamos ficar no 17. Você sabia que aqui existe abundância de pão, amados? Ele pensou o quanto tinha ferido seu pai. Nós lemos algo aqui, amém? Ele foi trabalhar cuidando de porcos, não tinha mais o que comer, sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos, amém? A comida dos porcos. E aí nós vemos algo precioso aqui que ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Aí eu te pergunto agora, ele pensou o quanto tinha ferido o seu pai? Nesse texto que você leu aqui, você viu ele pensando: meu Deus, meu pai deve estar muito triste comigo. Se nesse texto que nós lemos aqui, você viu ele pensando assim: meu Deus, eu sinto uma falta do meu pai. Você viu isso? Mas você viu duas coisas: uma, estava perecendo de fome, e outra, se lembrou de como os jornaleiros do seu pai viviam bem. Então o que ele pensou? Pof, 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 pof. Ele pensou na sua barriga. Ele pensou: estou passando fome e eu poderia comer algo melhor. Ele pensou no seu estômago. Os jornaleiros têm tudo, e eu aqui tenho fome, eles têm abundância de pão. Aí sabe o que ele disse? Depois que ele refletiu que estava passando fome, está no 18, coloca para nós, diz assim: depois que ele percebeu tudo isso, ele seguiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele estava ensaiando o discurso que falaria para o seu pai. Ele não viria: pai, pequei contra o céu, contra ti, pensei o quanto você estava sentindo a minha falta, pensei na besteira que eu fiz de pegar toda a herança, pensei na besteira que eu fiz, Senhor, de gastar minha vida ali com prostituição, eu pensei, Senhor, na desgraça que eu fiz da minha vida. Não, ele pensou: faça-me como um dos seus jornaleiros. Ele pensou no pai ou nele mesmo? Nele mesmo. Por quê, amados? Porque o jornaleiro tinha pão em abundância. A sua única motivação de voltar para casa como filho pródigo, de voltar para o pai, era voltar para encher o seu estômago. Jesus compartilhou essa palavra falando de arrependimento, e essa parábola é a terceira de Lucas 15, que fala da graça de Deus. Agora eu te pergunto, você me diria que este arrependimento que nós estamos vendo aqui é o arrependimento que os teólogos ensinam? Ele voltou para casa pensando em si mesmo, pensando na sua comida, pensando só nele. É isso o arrependimento que os teólogos ensinam? Mas o que eles ensinam? Que ele deveria voltar para casa, dizer: pai, me perdoa, te maltratei, peguei a herança, fiz as coisas erradas. Deixa eu te dizer, amados, ele voltou para casa, o filho pródigo, mas ele desistiu de ser filho. Ele queria ser um jornaleiro do seu pai para comer pão em abundância. Ele desistiu de ser filho, ele voltou por uma única razão: queria ser um dos jornaleiros. Discurso ensaiado. Qual era o motivo da sua volta? Se você fosse resumir tudo isso, por que ele voltou para casa? Porque ele tinha fome. Mas olha o que a palavra de Deus diz no 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e aleluia, o pai já esperava por ele. E olha o que diz no versículo 21, mais um:
Meu Deus, isso. E o filho lhe disse: pai, olha o discurso ensaiado do filho agora, hein? Ele se deparou com o pai correu na sua direção, abraçou o seu pescoço, beijou ele, aí ele falou: eu vou meter o discurso ensaiado no meu pai aqui agora, que eu já tinha treinado junto com os porcos. Aí ele vem, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí, 22... Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ei, parou. Volta o versículo. O discurso que ele ensaiou foi esse. O que é que está faltando aqui que tinha no 19 e não tem no 21? Eu vou te dizer. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me fazem um dos seus jornaleiros. Mas antes dele dizer: me faz um dos seus jornaleiros, a graça abundou sobre a vida dele, e o pai não deixou ele falar. E o pai disse no 22: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, as alparcas nos pés. Próximo. E trazer o bezerro cevado e matar, e comamos e alegramos-nos. Próximo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Jesus tem a vida para nós. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia, aleluia. O pai diz: trazer a melhor roupa. Que jornaleiro que nada, você é meu filho. Não importa a sua motivação, não importa se você veio atrás de alguém, atrás de uma paquera, se você veio buscar os seus interesses próprios, não importa. O Senhor diz: eu te dou a melhor roupa, eu te dou um anel no dedo, que significa o cartão de crédito, está pago. Coloca as alparcas nos pés. Lá para Moisés ele diz: tira as alparcas do pé, porque este lugar é santo. Mas para o filho ele diz: coloca as alparcas no pé, porque ele é aceito diante da minha presença. Aleluia, aleluia. Isso é lindo, isso é lindo. Nós estamos lendo, amados, nós estamos tentando aqui, nós não estamos tentando interpretar a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia. Nós entendemos aqui, a motivação não foi de arrependimento, mas a graça superabundou sobre a vida do filho pródigo. Aleluia, aleluia. Muitos dizem que o filho se arrependeu antes de voltar para casa. Se arrependeu aonde? Não entendeu as palavras de Jesus ali. Se arrependeu aonde? Quantas vezes você já ouviu essa passagem e você viu que o filho se arrependeu? Não, o filho voltou, se arrependeu e o pai o aceitou. Que isso? É muito mais do que isso. Se arrependeu que nada, ele estava com fome. Me faz um dos seus jornaleiros? Não. O pai interrompeu e disse: ei, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vem cá o pessoal da banda para a gente finalizar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Me parece que ele voltou com a motivação errada, amados. Parece que ele voltou para a presença do Pai com a motivação errada. Mas a graça de Jesus Cristo expressada nessa parábola nos mostra a respeito de Deus. Pega na mão do irmão do seu lado, e eu quero te dizer algo importante. Eu não entendo e não sei a sua motivação de estar aqui. Não importa a sua motivação, quando você vem a Ele, Ele corre na sua direção. Talvez você nem estava com força para vir hoje, mas enquanto você vem a Ele, o Pai corre na sua direção e diz: coloca a roupa nele, coloca o anel nele, coloca as alparcas no pé dele. Aleluia, porque ele estava morto e hoje viveu. Ele estava perdido e hoje foi achado. Não importa a motivação, nós descobrimos hoje a sua beleza após sermos salvos. Queremos trazer o pecador a este nível, e se nós desejamos trazer o pecador a este nível, não podemos seguir com a pregação do salvação por senhorio, amados. Se você olhar para a salvação do senhorio, você nunca vai enxergar essas coisas na palavra de Deus. Você nunca vai compreender a plenitude de Deus para a sua vida, o quanto você é amado. Não importa a sua motivação, Ele corre para nós.
O Pai corre para nós essa noite. Alguns vieram por causa de um parceiro, alguns vieram por seja lá o que for. Quando chegamos, não conhecíamos a Deus. Se a nossa motivação podia estar errada, sim. Mas eu quero te dizer algo: Deus te aceita assim. Deus te aceita assim. Quando você caminha, Ele corre. Quando sabemos disso, falamos. Acho que devo ser salvo de novo, mas você não deve. Desfruta da sua salvação aí, irmão. Desfruta da plenitude de Deus na sua vida aí. Começa a adorar, começa a agradecer. As pessoas aprendem com a definição do dicionário de remorso, de culpa, mas não é isso que o Pai tem para nós. Aleluia, Jesus. Nós devemos ir à palavra. Se arrepender é sentir remorso. Sabemos que Judas traiu e foi para o inferno. Então entenda, amados, Jesus te dá força hoje. Ele te coloca nos ombros hoje. Ele vai ao seu encontro hoje. Ele quer amar você hoje. Aleluia. Nós queremos descansar no teu poder. Nós queremos descansar em seus ombros. Nós nos permitimos ser amados por ti. Nós deixamos e permitimos se alegrar por nós. Se alegrar por nós. Se alegrar por nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida desta família, pela família de Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Nós te agradecemos pelo alimento. Nós te agradecemos por quem tu és em nossa vida. Por mais que queremos ser apenas um jornaleiro, o Senhor nos faz filhos. E caso você queira aceitar Jesus, pode colocar a mão no seu coração e pode dizer: Senhor, eu quero, Senhor, ser carregado em teus ombros. Eu quero, Senhor, ser amado por ti. Eu permito, ó Pai, ser encontrado pelo Senhor. Simples assim, mas apesar de ser simples, foi muito caro. Nós te louvamos, Jesus. Nós te exaltamos. Tu és o centro desta igreja. Eu declaro uma semana extraordinária na vida dos meus irmãos, livre da doença, livres da pobreza, da dor e do sofrimento. E eu declaro a paz, a justiça e a alegria do reino de Deus. Não importa a nossa motivação, o Senhor tem estado conosco. E o Senhor tem corrido em nossa direção, nos abraçado e nos beijado. Isso nos comove, isso nos alegra, isso nos enche mais e mais da tua presença, Jesus. Obrigado.